Olá! Bora resolver juntos uma questão de concurso sobre raciocínio lógico? A gente vai ver o passo a passo, bem detalhado, para entender direitinho como chegar na resposta certa. Vamos lá! Então, olha só o desafio que a gente tem pela frente. A questão traz duas proposições, a e a i, e o que a gente precisa fazer é classificar cada uma delas, sabe? Dizer se é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. E, claro, depois, marcar a alternativa certa. Para fazer isso, o melhor caminho é analisar uma de cada vez. Certo, vamos começar então pela proposição I. A ideia aqui é quebrar essa expressão em partes para a gente conseguir entender o que ela realmente significa. Ok, essa aí é a proposição I inteira. Parece complicada, né? Mas, para facilitar, vamos dividir ela em duas partes. A gente tem um primeiro bloco e um segundo bloco, e os dois estão ligados por aquele E lógico, a conjunção. Vamos olhar primeiro para essa parte aqui, a que está entre os parênteses maiores. Basicamente, é uma disjunção, um ou, entre duas condicionais. E para simplificar essa expressão, a gente vai usar uma regra de ouro da lógica, que é a equivalência condicional. Essa regra diz o seguinte: se P, então Q. É a mesma coisa que não P ou Q. Guardar isso na cabeça é o que vai resolver essa primeira parte para a gente. Agora, olha só como a gente aplica essa regra. A gente troca as condicionais e a expressão vira não P ou Q ou não Q ou P. Como é tudo ou, a gente pode reorganizar os termos, né? Então juntamos não P ou P de um lado e Q ou não Q do outro. E aí vem um princípio básico. Uma coisa ou a negação dela é sempre verdade. Então, no fim das contas, a gente tem verdadeiro ou verdadeiro, o que dá verdadeiro. E o que isso significa? Significa que essa expressão é sempre, sempre verdadeira, não importa quais sejam os valores de P e Q. E quando isso acontece, a gente tem o que chamamos de tautologia. Beleza, primeira parte resolvida. Agora vamos para a segunda parte da proposição I. O foco aqui é essa negação do ou exclusivo entre não R e R. A lógica aqui é bem direta, olha só. A gente tem R e a negação de R. Por definição, os dois sempre vão ter valores opostos, né? Se um é verdadeiro, o outro é falso. E a regra do ou exclusivo é clara, ele só é verdadeiro quando uma das partes é verdadeira. Como aqui a gente sempre vai ter um verdadeiro e um falso, o resultado dentro do parêntese vai ser sempre verdadeiro. Ah, mas calma! Não podemos esquecer daquela negação que está do lado de fora esperando. Se a gente nega um resultado que é verdadeiro, o que acontece? Ele vira falso. E pronto, a gente tem uma expressão que é sempre, sempre falsa. E o nome que a gente dá para isso na lógica é contradição. Simples assim. Ok, agora é a hora de juntar as duas peças do nosso quebra-cabeça. A gente descobriu que a primeira parte é uma tautologia, ou seja, sempre verdadeira. E a segunda parte é uma contradição, sempre falsa. E as duas estão ligadas por um E. E na lógica, qual é a regra do E? Basta uma parte ser falsa para que a coisa toda seja falsa. Então, verdadeiro e falso vai dar o quê? Falso. Isso quer dizer que a proposição inteira é, no final das contas, uma contradição. Ufa, metade do caminho já foi. Agora vamos para a proposição I. E aqui, a gente vai usar uma tática um pouco diferente para analisar. Em vez de simplificar, vamos testar alguns casos. Essa é a nossa segunda proposição, e a pergunta é a mesma. Isso aqui é sempre verdade, sempre falso, ou será que depende dos valores de P, Q e R? Para descobrir isso, a gente vai fazer um teste. Primeiro, vamos separar os dois lados da bicondicional. Vamos chamar o lado esquerdo de A e o direito de B. A nossa estratégia é tentar atribuir valores para as letras para ver o que acontece. Se a gente conseguir achar uma situação em que o resultado é verdadeiro e outra em que é falso, matamos a charada. É uma contingência. Então vamos começar testando com o P valendo falso. Ok, vamos lá. Se o P for falso, do lado A, a gente tem falso implica alguma coisa. Lembra da regra da condicional? Se a primeira parte é falsa, a condicional inteira é sempre verdadeira. Então, lado A é V. Agora, do lado B, temos não falso e R. Não falso é o mesmo que verdadeiro, então fica verdadeiro e R. E verdadeiro e alguma coisa, o resultado vai ser sempre essa alguma coisa. Portanto, o lado B é igual a R. Olha que interessante. A nossa expressão original virou verdadeiro se e somente se R. E aí, o que isso quer dizer para o resultado final da proposição? Significa que o resultado de tudo agora depende só do valor de R. Pensa bem, se o R for verdadeiro, a gente vai ter verdadeiro se e somente se verdadeiro, o que é verdadeiro.
Mas, se o R for falso, a gente vai ter verdadeiro se e somente se falso, o que é falso. E pronto, achamos o que a gente queria. Como a proposição pode ser tanto verdadeira quanto falsa dependendo do caso, ela não é nem tautologia nem contradição. Ela é o que a gente chama de contingência. Excelente! Chegamos ao final da análise. Agora que a gente já sabe a classificação das duas proposições, só falta juntar tudo e marcar a alternativa correta. Então, para resumir o que a gente descobriu, a proposição I é uma contradição e a proposição II é uma contingência. Com isso em mente, a gente volta lá para as alternativas. A questão pede a classificação na ordem respectivamente. Então a gente está procurando por contradição e depois contingência. E essa combinação aparece exatamente na alternativa C. E é isso, a resposta final então é que as proposições I e I são, nessa ordem, uma contradição e uma contingência.